Olá, meus queridos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Eu quero pedir a você encarecidamente, inscreva-se em nosso canal. Muitas das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritas. E você não paga nada para se inscrever e com isso nos ajuda muito. O nosso canal tem trazido diversos assuntos interessantes, tanto a respeito da Bíblia como também outros assuntos como cultura nordestina, informações, etc. Mas hoje nós queremos falar sobre o tema a Bíblia e a ciência. Será que a Bíblia e a ciência são duas coisas antagônicas, ou seja, elas não se entendem? Isso, por parte de algumas pessoas desinformadas, parece que há essa ideia, mas eu quero dizer desde já que essa ideia não é correta. A verdadeira ciência aceita coisas que a Bíblia diz e a verdadeira teologia aceita coisas que a ciência diz. Eu digo até que é o contrário. O verdadeiro teólogo, aquele que realmente quer demonstrar, não só demonstrar, mas trazer ao seu público um conhecimento consistente da Bíblia, ele é uma pessoa que pesquisa muito na ciência. Eu sou uma dessas pessoas que gosto muito da ciência, certo? Então, eu acho que a ciência é algo muito importante, o ser humano deve continuar cada vez mais pesquisando, evoluindo na questão científica, e com certeza, quanto mais isso acontecer, mais comprovações de coisas que a Bíblia já dizia vai aparecer aí no nosso cenário. Bem, o que eu quero falar hoje é sobre 7 fatos que a Bíblia já falava e a ciência ainda não sabia. Então, a ciência não tinha ainda descoberto. Então, quero dizer que quando a gente fala sobre esses fatos ou quando a gente lê esses versículos que revelam essas coisas, muitas pessoas ficam dizendo, mas por que a ciência diz dessa forma e a Bíblia diz de outra forma? Eu quero deixar uma explicação para você aqui hoje. A Bíblia, ela foi escrita, ou seja, os livros bíblicos, né, porque a compilação no que se chama hoje de Bíblia, de vários livros num só livro, só aconteceu já depois de Cristo. Mas os livros bíblicos, agora é a linguagem correta, os livros bíblicos foram escritos, na sua grande maioria, em hebraico, aramaico e grego, desses 3 idiomas. E esses idiomas utilizados para escrever os livros bíblicos foram aqueles bastante simples, né? Que agricultores podiam falar, que pessoas simples, não letradas podiam falar e que podiam entender. Então a Bíblia foi escrita dessa forma para que as pessoas daquela época em que os livros foram escritos entendessem e pessoas hoje entendessem e pessoas ainda no futuro, né, nas gerações que virão, possam entender. Então, não espere da Bíblia uma linguagem científica. A linguagem é comum e por isso muitas pessoas se perdem quando vão procurar entender o que a Bíblia quis dizer, trazendo para a linguagem científica de hoje. Então, você não pode pensar por esse lado, porque a Bíblia foi feita com esse objetivo, ou seja, os livros bíblicos foram escritos, Deus inspirou os homens para escrevê-los, de forma que ele transmitia algo que o homem daquela época entendia da forma dele, não da forma que nós entendemos hoje, e outros que foram vindo, outras gerações foram vindo e foram entendendo, e hoje nós estamos entendendo, e gerações futuras continuarão entendendo. Deu para você perceber? Então vamos ao primeiro fato, de que a Bíblia já dizia há mais de 3.000 anos e só depois é que a ciência veio descobrir. O primeiro fato é: a Terra é esférica e flutua no espaço. Ora, isso está muito
presente, né, muito claro no livro de Jó, que foi escrito há mais de 3.500 anos. Lá em Jó 26:7 já dizia que Deus estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. E ainda em Jó 26:10 ele diz, Deus traçou um círculo sobre a superfície das águas. Então, se foi traçado um círculo sobre a superfície das águas da terra, isso é claro que Jó estava dizendo a terra é redonda. Então, observe bem que há 3.500 anos já a Bíblia dizia isso, informava que a terra era redonda, mas a ciência só veio descobrir depois de Cristo, muitos anos depois de Cristo. Então, vem agora a questão também de Isaías, né? Isaías, livro que foi escrito há 2.700 anos atrás, ele dizia que Deus está assentado sobre o círculo da terra. Então, se a terra era um círculo, com certeza era redonda. Mas só em 1522, quando Fernão Magalhães fez aquela primeira viagem de circunnavegação, a ciência veio a comprovar que a Terra é redonda. Bem, Fernão ele desconfiou que a Terra era redonda e resolveu fazer uma viagem realizando uma circunnavegação. E assim ele foi bem sucedido e daí por diante os homens começaram a acreditar que a Terra era redonda. Não tinha nem ainda como comprovar com aparelhos. O segundo ponto é a descoberta das correntes marítimas. A Bíblia já disse, né, há 3.440 anos, através do salmista, no Salmo 8, verso 8, diz assim: as aves do céu ou peixes do mar, ou peixe do mar, tudo o que percorre as veredas dos mares. O salmista falava, quando você vai ver o contexto, ele falava sobre o reconhecimento de um Deus, certo? Presente. E ele fala sobre as veredas do mar. E ninguém, naquela época, sabia que veredas eram essas, muito embora os cidadãos da época entendessem que fossem correntes de águas, né? Porque aí está falando numa linguagem bastante simples. Mas foi o pesquisador Matthew Maury que investigou sobre as veredas das marés e descobriu que o oceano tem caminhos que fluem através deles, certo? Que as embarcações podem fluir através deles. A descoberta das correntes marítimas se deu em 1847 depois de Cristo. Observe você quantos anos de distância é que a ciência veio comprovar o que a Bíblia já dizia. Vamos em frente. Terceiro fato: o ciclo da água. A Bíblia já falava isso há 3.500 anos, claro, de uma forma simples, linguagem simples, para que o povo da época entendesse o que Deus queria dizer aos homens. Então, aqui Jó, no capítulo 36, verso 27 a 28, ele diz: Deus faz a água subir da terra em forma de vapor, que se transforma em chuva. Aqui que as nuvens despejam em grande quantidade sobre o homem e a terra. Ora, quando o homem veio descobrir que esse ciclo da água, subindo da terra em forma de vapor e voltando em forma líquida da terra, já foi muitos anos depois. Jó já falava sobre isso no ano 3.500. Então, Jó fala do ciclo da água. O relato é perfeito, porém a ideia de um ciclo completo da água só foi compreendido pela ciência, pelos cientistas no século XVII. Então, observe que essas coisas que eu estou demonstrando hoje aqui para você é o que nos faz crer tanto na Bíblia Sagrada. Ela realmente é um livro inspirado por Deus. As pessoas que o escreveram, ou que escreveram os livros que
pertencem a ela, foram pessoas inspiradas por Deus, porque esses homens não eram cientistas, não eram cosmólogos, nem tampouco astrônomos, eles não tinham ciência nenhuma, mas escreveram aquilo que Deus os inspirou a escrever para que desse uma informação razoável para o povo da época e glória a Deus que hoje nós podemos comprovar que a Bíblia estava certíssima. Fazemos isso através da ciência. Bem, quarto ponto. O ar tem peso e força. Há 3.500 anos já dizia a Bíblia, né? Livro de Jó, capítulo 28, verso 25, diz: Ele, aqui está falando sobre Deus, determina a força dos ventos e o volume das águas. É interessante essa força, né, do vento, que tange o volume das águas pelas nuvens e faz voltar para a terra. E esse ciclo só foi descoberto já muito depois, né, de Cristo, né, 1643 depois de Cristo. Mas Jó já dizia que o ar tinha um peso, embora a atmosfera seja invisível. Ele tem peso e massa, certo? Então, muito interessante quando nós falamos sobre isso. Isso serve para você que talvez desconfie um pouco da Bíblia, você possa entender que não é bem assim. A Bíblia é verdadeira. Uma outra coisa interessante é quando nós analisamos, você pode observar essa imagem que eu coloquei aí, alguns versículos da Bíblia que batem exatamente com o que nós vemos hoje. Essa imagem que você está vendo aí abaixo do versículo que eu coloquei, é um navio que está saindo do Oceano Pacífico para entrar no Oceano Atlântico. As águas do Oceano Pacífico, elas são águas mais escuras. As águas do Oceano Atlântico são águas mais esverdeadas. E essas águas não se misturam. É como dizem alguns poetas sertanejos ou cantores sertanejos sobre as águas do Rio Negro e Solidões, que as águas não se misturam. E Solimões, aliás, que as águas não se misturam. Então veja aí uma divisão perfeita. Mas veja o que é que dizia o Gênesis capítulo 1, verso 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Está aí a separação para você ver visivelmente nessa demonstração que nós estamos colocando aí abaixo. Então a Bíblia, não tenha dúvida, ela foi inspirada por Deus, eu não tenho dúvida disso, mas vamos em frente para a gente trazer o quinto fato, né? O quinto fato, também muito interessante, a matéria ela é feita de partículas invisíveis ao olho humano. Só que isso veio ser descoberto muito recentemente, né? Mas veja que mais ou menos a Bíblia já falava sobre isso há 1.900 anos atrás. Mas só recentemente é que os homens vieram descobrir isso. O que é que a Bíblia dizia lá no livro de Hebreus? Dizia, não, continua dizendo, pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê, originou-se daquilo que não se vê. O que é que o escritor aos Hebreus estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, essas coisas você está vendo aí, um dia desse até eu postei um vídeo aí mostrando um lago d'água, e o lago muito bonito, né? Eu disse, se você está vendo essa água, não é feita do que você vê, ela é feita de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. São coisas invisíveis aos nossos olhos. Dentro desses átomos ainda tem os prótons, os nêutrons, os elétrons. Então,
conforme eu coloquei essa demonstração aí, né, das partículas. Hoje, com os grandes aceleradores de partículas, nós já podemos visualizar isso através desse grande aparelho chamado acelerador de partícula, mas nunca isso foi visível a olho nu e nunca será, certo? Então, tudo que foi feito no universo, tudo que existe, né? E tudo que você consegue palpar, até você mesmo, você, nós não somos feitos daquilo que estamos vendo, nós somos feitos de átomos, de moléculas, né? De partículas, átomos, nêutrons, elétrons, tal, energia. Então, a Bíblia disse isso com muita propriedade, mas só já no século XIX é que os homens vieram descobrir, através da ciência, a questão das partículas, dos átomos, dos elétrons, dos nêutrons, dos prótons, etc, etc, etc. Bem, então isso é uma prova essencial para que todos saibam que a Bíblia foi inspirada por Deus. Agora, é claro que você não vai esperar que na Bíblia tenha uma linguagem científica como se sabe hoje, porque senão o pessoal da época jamais entenderia. Hoje nós entendemos, temos a linguagem científica, podemos conferir com a Bíblia, principalmente nós teólogos, e entendemos o que a Bíblia quis dizer. Os homens da época entenderam da forma deles, de uma forma bastante empírica, é claro, mas a Bíblia tem justamente esse objetivo, para que aquelas pessoas entendessem, para que outras gerações depois entendessem, para que nós hoje entendamos e para que as pessoas do futuro possam entender. Para concluir, nós vamos ao último ponto, a questão de que a Bíblia falou bem antes da ciência. O magma em chamas no interior da Terra. Quem sabia disso, né? Eu mesmo, na época que estudei, ainda não tinha, logo quando eu comecei a estudar, nas primeiras letras, ainda não tinha tanto conhecimento sobre isso, certo? Havia um conhecimento razoável, mas não tanto. Mas veja só, veja o que disse Jó no capítulo 28, verso 5. Ele disse assim: a terra da qual vem o alimento é revolvida embaixo pelo fogo. Quem sabia disso, né? Mas você não vai esperar que a Bíblia fale em todas essas capas terrestres, né? O solo, o subsolo, lençóis aquáticos por debaixo da terra, tal. Não, porque não. Ela falou em uma linguagem diferente para que o pessoal daquela época pudesse mais ou menos ter uma ideia da maneira deles. E hoje nós podemos ter uma ideia perfeita. Eu coloquei aqui uma imagem, né, do miolo da Terra, vamos dizer assim na nossa linguagem, e você está vendo que tem várias capas, né? Tem essa crosta terrestre, os oceanos, ainda tem outra crosta por baixo, há um outro lençol d'água gigantesco por baixo, tem outra parte que é rocha, tem parte que é... Aí vai se aprofundando para chegar no centro da Terra, e no centro da Terra é magma derretido em alta temperatura. Então é isso que se sabe hoje da Terra, né? Com muita segurança pela ciência, mas a Bíblia já dizia isso há 3.500 anos, certo? Então, nós vamos ficar por aqui. Existem muita coisa para se falar a respeito do que a Bíblia dizia e que a ciência veio descobrir depois. A gente não pode fazer isso tudo em um só vídeo. Eu tenho vários vídeos aí no canal A Voz da Bíblia Sagrada, os quais você pode acessar e aos pouquinhos você ir entendendo, né, a veracidade da Bíblia. Então, é muita coisa, tem muita coisa que quando nós conferimos com a ciência, nós percebemos a Bíblia estava corretíssima. E, é claro, nós que estudamos teologia, nós sabemos disso. E queremos tornar isso de uma forma mais simples para as pessoas que não estudaram teologia. Pessoas que têm sua fé. Aqui não importa se você é católico, qual é a sua religião, é evangélico, não. Se você crê em Deus,
Então, eu acredito que um vídeo dessa natureza faz uma boa manutenção da sua fé. Então, Deus abençoe você. Não se esqueça, além de se inscrever no canal, procure pesquisar os nossos vídeos, que nós temos muita informação a respeito da Bíblia Sagrada. Grande abraço a todos. Até a próxima.